A informação que a gente tem em off é que esses ossos estão concretados dentro de um barril de óleo. Agora não se sabe se estão na lagoa ou se estão enterrados. Essa informação não é o doutor Fernando Pinto Pinheiro quem está te falando. Nem foi eu que falei isso. É um desses advogados aí dentro que me passou. Agora o nome dele eu não vou falar. Uma conversa particular diz que meu trabalho foi em vão e que ela estava concretada dentro de um barril de óleo. Agora a gente não sabe se é debaixo da terra ou debaixo d'água. Doutor Edson Moreira, eu te pergunto, o senhor já tinha ouvido algum relato sobre isso, de que o corpo de Elisa podia ter sido concretado num barril? O menor, quando foi inquirido na época... O primo do Bruno, o Jorge. O Jorge. O menor não, que agora é maior. O Jorge. Agora já é maior de idade. O Jorge Rosa, né? Ele falou que ouviu o Macarrão conversando com o Bola e que o Bola teria concretado ela na obra da casa. Que é essa que nós estamos mostrando aí, é que a polícia revirou toda, quebrou parede para ver se achava. Só determinados lugares que estavam fofos. Alguns lugares. Eles vieram reclamar que quebraram toda a casa, nada. Não tem nem planta disso aí, não tem nem arquitetura. Isso é uma obra totalmente irregular. A gente vê que derrubar é tudo. Tijolo, não tem nem reboco, né? E não foi encontrado nada. Nada. Esse barril pode ter sido levado para algum outro lugar? Inclusive, a Universidade Federal de Minas Gerais levou a aparelhagem de se encontrar aqueles ossos pré-históricos de animais e tudo. Nós rebuscamos tudo, nem vestígio. E no tal sítio do GRE, o senhor me disse há pouco, conversou com o Gilson, que é o outro, né, esse é um policial da ativa, que agora também estaria suspeito de participação no crime contra Elisa. O senhor conversou com ele na época, porque o sítio do GRE, daquele grupamento da Polícia Civil, onde o Bola dava treinamento... O sítio é do Bola e o Gilson estava tomando conta na época. E estava no nome dele o sítio, que ele autorizou a busca lá. Aí começaram a usar aquele sítio para fazer treinamento, erradamente. O chefe do GRE na época, o Júlio, erradamente levou a turma para treinar lá, levou erradamente o Bola para ser instrutor lá, que não poderia fazer isso, tá? Mas nós demos busca naquele sítio e tinha uma coisa estranha naquele sítio, era o seguinte... Com a autorização, eu tinha falado que o Gilson autorizou porque ele era responsável. Sem fosse preciso um mandado. É porque ele estava responsável pelo sítio e era como se fosse um proprietário. Tinha alugado, locado lá para os treinamentos. O senhor acredita que ele tem a participação nesse crime? Como eu estava falando, tinha uma coisa estranha nesse sítio. Estava cheio de cabeça de boi morto. Por que tinha criação de gado lá? Tinha cabeça de boi morto. Por que eu estou falando isso aí? O cachorro do bombeiro, buscando, vendo a carniça, ele vai em cima da carniça. Quer dizer, se tiver algum corpo... Os cães farejadores foram levados para ver se achavam exatamente, algum isso, do bombeiro. Se tiver algum corpo lá, a carniça das cabeças tira tudo. Então é uma coisa que chamou atenção. Não sei. Esses bois foram jogados lá para despistar? Não sei se tem algum matadouro lá perto, o que é. Por que jogaram a cabeça de boi lá? Não tinha criação de gado nenhuma quando o senhor esteve lá? Nenhuma. Mas com relação à suspeita do Gilson na participação desse crime, para mim vai ser surpresa. Mas eu não duvido de nada, mas para mim vai ser surpresa se ele estiver envolvido nisso aí. Agora, a gente tem imagem também do Gilson, depois se vocês puderem botar na tela para a gente ver quem é ele. Ele é um policial da ativa. A advogada dele outro dia nos ligou quando nós citamos o Gilson aqui no Jornal da Alterosa, conversou com a gente ao vivo pelo telefone, dizendo que na época do crime contra Elisa, ele estava empenhado numa investigação de sequestro fora daqui e que não haveria maneira dele ter participado desse crime. Mas ele responde a um processo por 2 assassinatos, né, por um duplo homicídio, junto com o Bola. Exatamente. Segundo as investigações da Corregedoria, a morte foi nesse sítio. E a xerox da fotografia das duas vítimas... né, os 2 jovens que foram mortos. O xerox foi nesse lugar. Tinha uma fila lá de gente, cheia de cruz na testa. Mas esses 2 eram as 2 vítimas que foram... desapareceram lá no sítio, que inclusive, segundo a narração de testemunhas, mandaram os Rottweiler em cima deles, e etc, e subiram com esses corpos. Quer dizer que essa história de cães, no caso da Elisa, que o primo do Bruno, inclusive, contou,
tem muito a ver com outro crime, né? Teve cães, em que os corpos foram levados para esse sítio. Isso chamou a atenção nossa. Aí foi que nós atinamos para a conversa do menor, que a conversa do menor até então é estapafúrdia. Mão para cachorro, ninguém nunca tinha visto isso daí. Mas depois, eu e o Wagner e a equipe reunimos, lembramos do crime de lá de Esmeralda, dos cachorros, aí partimos para cima do Bola. E o senhor acha que há indícios de que o Gilson tenha participado também? O senhor disse que acredita que o Zezé participou, junto com o Bola. O Zezé eu tenho certeza, é diferente. O Zezé eu tenho certeza que participou. Intermediação, apresentação do Bola para o pessoal, os dois são muito amigos também. Tem os telefonemas, né, que a promotoria conseguiu levantar, que havia ligações telefônicas entre eles, mas do Gilson também havia ligações telefônicas para o Bola. Mas o problema da ligação telefônica do Bola para o Gilson é o seguinte, eles são muito amigos também, tá certo? São muito amigos também. E a ligação de um para o outro sempre vai ter. Inclusive, quem estava responsável pelo sítio era o Gilson. Então, não podia ter ligação entre eles. Mas agora, a ligações telefônicas, a participação no crime, aí já é diferente. Mas eu não duvido de nada, não. Eu, como investigador, eu não duvido de nada. O senhor acha que agora está chegando a verdade com esses depoimentos, né? E aos pouquinhos, cada um fala de uma coisa, né? O Bruno falou sobre o Bola, a Daiane falou sobre o Zezé. O senhor acha que essa verdade toda pode vir à tona, finalmente? Sabe por que apareceu toda essa verdade? Sabe por que apareceu toda essa verdade? O que ajudou? Porque toda essa verdade está dentro dos autos. Desde do relatório. Está tudo lá dentro. Mas faltavam as provas para incriminar esses Não faltava nada. Não faltava crime. Nada. Só faltava eles admitir a culpa deles. O que eles estão fazendo agora. Tanto é que foi denunciado. E o Bola, o senhor acredita que ele confesse alguma coisa? Porque a gente está vendo o Bruno se desmentindo aí, a Daiane agora informando coisas que ela não tinha relatado antes. O senhor acredita que o Bola venha a confessar? Que o Bola é um artista. Ele é um artista, ele chora compulsivamente. As imagens que a gente tem dele, outro júri, inclusive, eu nunca vou cansar de repetir. Depoimentos todos. Eu nunca vou cansar de repetir. Mata rindo e vai chorar no velório. E chora compulsivamente. Possivelmente, se ele for inteligente, e os defensores dele também for, confessa o crime e dá os restos mortais aonde está. O senhor está se sentindo agora justiçado, porque quando não havia depoimento de outros envolvidos no caso, sobre o Bola, né, que afirmassem a participação do Bola, o senhor chegou a ser acusado de persegui-lo, né, de persegui-lo dentro da polícia, que o indiciamento dele teria sido por causa disso? Eu me sinto com o dever cumprido. A sociedade toda vai ganhar. Principalmente as mulheres, que nos traz por 9 meses no ventre, nos criam e nos colocam na sociedade. Então, as mulheres são as maiores homenageadas nessa semana com esse julgamento e com essa condenação do Bruno, que acredito que vai para mais de 30 anos. O senhor acredita em pena máxima? 41 que a promotoria está pedindo. Para mais de 30. Então, vamos lá. Ele não é primário. Já não é mais primário. Não tem esse benefício. Já foi condenado no Rio de Janeiro pela agressão. Não confessou nada. Não tem o benefício da confissão. Se não sendo réu primário... Mentiu, né? Nós vamos mostrar daqui a pouquinho a entrevista que ele deu na época do desaparecimento. Homicídio triplamente qualificado. Sequestro em cárcere privado e fora a tortura que ele colocou a Elisa quando estava na casa. Que esse negócio que não sabia de nada, não tem. Ele atraiu a Elisa para o Rio de Janeiro, deixou ela no Hotel Transamérica. Sequestrou ela no Rio, foi para casa no Recreio dos Bandeirantes. Acompanhou, escoltou ela com o filho até Minas Gerais. Foram para o motel em Contagem. Levou ela para o sítio. Tomou o rádio Nextel dela. Não deixou ela incomunicável. Ela ficou incomunicável no sítio, né? As ligações isso não é cárcere privado? Cessaram. Isso não é cárcere privado? Então, tudo isso daí vai estar em julgamento. Tudo isso daí. O senhor acredita mesmo que o Macarrão teria tomado iniciativa de matar a Elisa sem que ele mandasse? Tudo ordem dele. Tudo ordem dele, planejamento deles. O Macarrão tem esse perfil de alguém que toma atitude de fazer alguma coisa passando por cima do Bruno? Jamais passaria por cima dele. Apresentou o Zezé para o Bruno, e Zezé e Bruno apresentaram Bola. O maior assassino até então, qualificado para isso. Que até aparecer a cara dele na tela, vários crimes deles
vários crimes dele estavam encobertos. Depois que apareceu a cara dele, vários crimes em que ele pôs a cara, apareceu e ele está respondendo esse processo.